para Buenos Aires, mais imagens ao vivo da Toda Notícia, afiliada da CNN na Argentina. Torcidas organizadas se juntaram a aposentados para protestar em frente ao Congresso do país, na capital Buenos Aires. A polícia entrou em confronto com os manifestantes, lançando gás lacrimogêneo. Nós vimos imagens de carros ali com jatos de água. Torcedores lançaram mastros de bandeiras e pedras contra os policiais. Já há registros de feridos no local, mas sem um número exato divulgado por fontes oficiais. Mais uma vez, de acordo com a Toda Notícias, rede afiliada da CNN, que nos gera esse sinal, essas imagens, por isso você vê a logomarca deles, pelo menos 3 pessoas foram detidas pelos policiais. A gente vai seguir acompanhando, claro. Luciana Tadeu está se protegendo ali para poder também acompanhar em loco, perto ali do local, Débora. E a gente tem essas imagens bastante agora, o clima bastante tenso, Débora. É isso, pois é, então vamos lá com a Luciana Tadeu. Você vai seguir vendo as imagens, mas a Luciana Tadeu conversa conosco enquanto a gente assiste às imagens. Luciana, você, em que ponto exatamente de Buenos Aires você está? E eu quero saber se perto de você está presenciando confusões, assim, esse iminente conflito mesmo, ou está tranquilo por aí? Oi, Débora. Não, o ambiente não é nem um pouco tranquilo. Eu estou aqui na Avenida Cajal, que é a avenida que leva justamente do norte para a cidade, para o Congresso da Argentina. E eu não sei se vocês estão recebendo as minhas imagens aí, mas aqui tem um cordão da Gendarmeria Argentina, que é uma das forças de segurança daqui, e eles estão justamente impedindo a passagem dos manifestantes para o Congresso. Esse é o protocolo anti-piquetes da ministra Patrícia Bullrich, que é justamente para impedir que manifestantes cortem as vias, as ruas. Porém, nesses protocolos, o que acaba acontecendo é justamente os próprios agentes policiais obstruindo. E aí a gente consegue ver os cartazes dos manifestantes, ó. Chega de pegar os velhos, diz essa senhora aqui com cartaz. Aí aqui tem uma falando enfermeira aposentada, 30 anos de trabalho. Enfim, a gente vê uma grande mistura aqui realmente de aposentados, de torcedores de futebol, de sindicalistas. A gente acabou de ver uma pessoa sendo presa aqui atrás desse cordão da Gendarmeria Argentina. E, por enquanto, não tem mais confusão, mas eles estão usando bastante gás, viu? Já tive que me afastar algumas vezes aqui, justamente porque o uso de gás está muito intenso e fica muito difícil. E é isso, o ambiente não tá tranquilo e dá a sensação de que se mais manifestantes continuarem chegando aqui, a situação pode piorar. Luciana, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você está recebendo algum tipo de hostilidade ou, por enquanto, a imprensa está conseguindo trabalhar em paz, para dizer assim? Olha, em geral, os manifestantes criticam os canais que eles consideram que são tendenciosos a favor do governo. A gente não sofreu nenhum tipo de hostilidade, mas veio uns 2 ou 3 manifestantes pedindo para a gente contar o que está acontecendo na Argentina, contar essa luta dos aposentados por melhor renda, por melhores condições. É importante lembrar que a gente está no meio de um ajuste, né? E houve um ajuste da aposentadoria, há um bônus de emergência que ajuda a compor essa aposentadoria que os idosos recebem aqui na Argentina, mas o que eles consideram aqui não é suficiente. O valor dos medicamentos aqui aumentou muito, dos remédios, então realmente é muito difícil para eles. Houve uma diminuição nos últimos meses da quantidade de pessoas que têm acesso a remédios subsidiados com 100% de subsídio aqui. Então essa é uma das grandes reclamações, e também o valor da aposentadoria, que segundo eles não é suficiente para sobreviver. A gente está ainda vendo essas imagens ao vivo da Toda Notícia. Olha, a Luciana Tadeu estava falando da Gendarmeria. A gente viu agora um veículo verde ali, um blindado com jatos de água. Profissionais ali de imprensa também tentando se proteger dos gases. Olha a fila, né? A fileira de policiais também rodando. A gente está no lado direito as imagens da Luciana Tadeu, vendo esse pelotão pronto ali
apostos para eventualmente entrar em ação. E do lado esquerdo a gente vê as imagens da Todo Notícias, que mostra ali já a linha de confronto mais direto com os manifestantes que estão, né? Como a Luciana Tadeu estava nos explicando, os jubilados, os aposentados argentinos têm esta prática de toda quarta-feira fazer protestos, mas nesta quarta-feira, hoje, 12 de março, ganharam apoio dos barras, dos torcedores, das torcidas organizadas. Por isso que a gente vê muita gente com camisa de times, dos mais variados times, só que sem a rivalidade entre os clubes, entre as torcidas. Neste caso, todos protestando e a ação policial, porque desde o governo Javier Milei, desde a posse de Javier Milei, o governo argentino adotou um protocolo bem mais rígido de ações contra protestos, contra manifestações, para que não bloqueiem a via pública. Só que o que se vê aí nas imagens é que não foi possível evitar que algumas ruas ali, algumas avenidas acabassem com o trânsito bloqueado, com o impedimento do tráfego de veículos por causa desse protesto. Luciana Tadeu segue conectada conosco. Deixa eu ver se ela ainda está me ouvindo, se tem mais informações para a gente, enquanto a gente vê essas imagens bem numa região importante central de Buenos Aires, onde fica o Congresso Nacional. É um pouquinho afastado da Casa Rosada. A Casa Rosada fica mais próximo da região portuária de Buenos Aires, ali já bem à margem do Rio da Prata. O Congresso Nacional, o Congresso argentino, fica um pouco mais distante da margem ali de Buenos Aires. Para quem conhece a capital argentina, a Casa Rosada fica quase próxima ali da região do Porto Antigo, da Boca, e depois em direção, subindo ali, em direção norte, se chega ali em Puerto Madero. O Congresso Nacional fica mais para dentro, ali mais em direção ao continente. Algumas quadras, também não é uma grande distância, mas não fica tão próximo ali daquela região da Casa Rosada. Luciana Tadeu, você segue conosco aqui. Quais outras informações você nos atualiza em relação ao ponto em que você está? Pelo que eu estou entendendo, as imagens da Todo Notícias é bem ali naquela praça, muito próxima do Congresso argentino. Oi, Yuri, desculpa me distrair aqui, porque esse senhor está me falando que ele é de Formosa, uma província no norte da Argentina, e ele falou que tem muita vergonha dos gendarmes que são pagos para reprimir o povo, para reprimir os aposentados aqui da Argentina. Ele estava me falando, por isso eu parei de interagir com você, mas a situação aqui continua com os aposentados fazendo o seu protesto, com o apoio de torcedores, com o apoio de sindicalistas, com muitos insultos, claro. A polícia que está aqui cortando, né, o acesso dos aposentados ao Congresso. Eles estão tentando fazer essa manifestação. E o governo de Javier Milei aplicando o seu protocolo justamente para impedir a obstrução de vias. Mas o que a gente vê aqui é justamente, né, Yuri e Débora, a obstrução dessa avenida aqui pela gendarmeria. Ana, eu não sei se você tem informações, se houve já manifestação de Javier Milei em relação a esse movimento que está acontecendo hoje, ou de outras autoridades do governo. Não sei se você está conseguindo fazer esse monitoramento, porque afinal de contas você está no meio do protesto, Luciana, onde o clima está esquentando cada vez mais, está ficando tensa a situação. Então, mas não sei se você tem atualizações sobre posicionamentos do governo ou até da prefeitura, Luciana. Débora, no meio do protesto e com os aposentados querendo falar, olha, do Javier Milei em si, eu não vi manifestação. Porém, hoje o porta-voz da Casa Rosada, o Manuel Adorno, ele foi perguntado hoje de manhã em coletiva de imprensa sobre esse protesto. E o que ele afirmou é que esse é um protesto de barras bravas. Barras bravas são as torcidas organizadas, violentas aqui da Argentina,
Quem está convocando esse protesto se diz autoconvocado. O que é autoconvocado? É a pessoa que espontaneamente sai na rua para apoiar os aposentados, sem necessariamente uma hierarquia pedindo que eles saiam. Então existe essa diferença do discurso, e o que o governo de Javier Milei afirma é que essas pessoas estão vinculadas à esquerda, então minimizando esse protesto, afirmando que esse protesto não representa o interesse dos aposentados. Mas o que a gente vê aqui com os aposentados se aproximando e tentando falar é que existe uma demanda social e que é por isso que eles estão nas ruas. Então, por enquanto, o discurso do governo de Javier Milei é justamente tentando minimizar o que está acontecendo aqui desse lado de fora do protesto, e com um discurso que vem fazendo sempre que há algum protesto de organizações sociais, tentam vincular a esquerda justamente para afirmar que é algo contra o governo, que é algo vinculado ao kirchnerismo. Eu vou voltar com vocês. Luciana Tadeu, obrigado mais uma vez.